Boa noite, meu nome é Wagner, eu sou aluno do curso de Ciência e Tecnologia na Unifesp e a gente elaborou esse projeto de extensão na disciplina de circuitos digitais para poder solucionar uma problemática da vida real. A gente debateu em grupo, né, e a gente identificou um problema que seria o suporte aos nossos idosos, né? Muitos idosos acabam sofrendo acidentes em casa e a demora no suporte a esse idoso pode ocasionar tanto a morte desse idoso quanto alguma sequela. Então, o grupo, alinhado com a ODS número 3, que fala sobre saúde e bem-estar, elaborou um dispositivo que daria suporte a esse idoso, monitorando os sinais vitais dele e acionando ajuda quando necessário. Mas no decorrer dessa apresentação, o grupo vai explicar melhor o funcionamento desse dispositivo. Para a gente estar elaborando esse projeto, a gente utilizou de pesquisa, a gente levantou artigos científicos que embasassem o nosso tema, a gente levantou notícias, dados do mundo real também sobre isso, que também vai ser explicado melhor mais à frente, e o nosso grupo também elaborou um circuito, né, a demonstração do circuito no programa Wired Panda, que também vai ser explicado durante o decorrer dessa apresentação. Olá, meu nome é Victor e o nosso projeto está diretamente alinhado e relacionado com o ODS 3 da ONU, buscando reduzir a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis e reforçar alertas precoces de saúde. Em pesquisas de campo com familiares idosos, mapeamos três grandes medos: sofrer quedas e não conseguir pedir ajuda, passar mal subitamente e a dificuldade com tecnologias complexas. Unindo isso ao fato de que o infarto e a queda são fatalidades que impactam grandemente a população-alvo e exigem atendimento rápido, nossa meta principal se tornou clara: reduzir drasticamente o intervalo de tempo entre o acidente e a prestação de socorro. Olá, eu sou o Gabriel e agora eu vou dar um panorama geral e fazer algumas simulações desse circuito. É, Observe aqui que a gente tem algumas entradas que são de queda, né? A entrada de emergência aqui também, que é o botão de pânico. As entradas de temperatura e as entradas cardíacas, né? Os sensores cardíacos. Que aqui eu vou fazer algumas simulações, por exemplo. Se houver uma queda, por exemplo, né? Então, se isso aqui for vai ativar o grave. E ele vai permanecer ativo até que eu aperte reset. Então, mesmo que eu aperte aqui, ó, ele vai continuar ativo. Então, apertou reset, ele resetou. Agora, eu vou fazer uma simulação para um caso de hipotermia. Se eu desativar esse T4 aqui, né, ele vai dar hipotermia. Ele vai dar hipotermia e é isso aqui, basicamente. Que também que é algo bem grave para idosos, inclusive. E mesmo se eu tirar isso aqui, se eu voltar no que tava, ele vai continuar aqui e se eu resetar, ele vai resetar. E aqui eu vou fazer uma simulação também pro cardíaco, né, que agora eu vou fazer uma simulação de bradicardia, que é algo mais leve, entre aspas, que então vai aparecer esse risco leve aqui sem o buzzer. E aqui só apareceu o risco leve aqui, né? Então, mesmo que eu volte ele aqui também, ele vai continuar ativo e eu preciso resetar. E agora, por último, mas não menos importante, o botão de emergência, que o botão de emergência, inclusive, foi feito de uma maneira diferente, né? Pois ele foi conectado aqui nas entradas assíncronas, né? Na entrada assíncrona do clock, dos flip-flops, né? Então, eu posso fazer o teste aqui e ele indica risco grave, porque o idoso está passando por alguma dificuldade ali que ele apertou o botão. Então, eu resetei. E é basicamente isso, algumas simulações do nosso circuito. E perceberam aqui também que tem esse falha única e falha múltipla, que é quando que ele nos indica se houve a falha somente no de temperatura ou nos dois. Então, se eu fazer, por exemplo, se eu fizer aqui isso aqui, vai aparecer o falha única porque só está dando problema aqui no idoso na temperatura. Então, vou resetar ele aqui. E se eu fizer aqui também só no de coração, ele também só vai aparecer aqui falha única, né? E risco leve, no caso. E vou resetar ele de novo. E agora, mas e se der problema nos dois? Aí vai aparecer o falha múltipla, que foi por isso que inclusive a gente usou o Ralph Adder, né? Aparece risco grave
e falha múltipla. Então isso aí também é importante para saber o que está acontecendo com o idoso. E é basicamente isso, as demonstrações e as simulações do nosso projeto. Boa noite. Eu sou Leonardo Dante e eu vou falar um pouco sobre a conclusão e as considerações finais. Após os testes realizados no Rede Panda, mostrados pelo Gabriel, nós verificamos que o DSI, dispositivo de suporte ao idoso, apresentou o comportamento esperado em todos os cenários que nós simulamos. O sistema foi capaz de identificar situações de risco, como quedas, alterações cardíacas e mudança na temperatura corporal, acionando com perfeição os alertas que nós previmos. Mais do que validar apenas um circuito lógico, esse projeto ele demonstrou como os conceitos estudados em circuitos digitais, na sala de aula mesmo, toda a teoria, pode ser aplicada na criação de soluções com impacto social, ajudando alguém muito próximo de nós, nossos idosos. Ao reduzir o tempo entre uma emergência e o início do socorro, o nosso DSI contribui para oferecer mais segurança, autonomia e qualidade de vida aos idosos, além de, claro, proporcionar mais tranquilidade às suas famílias. Eu quero dedicar esse finalzinho para agradecer à Unifesp e ao corpo docente em si, pela oportunidade de transformar o conhecimento teórico em uma aplicação prática voltada para um problema real da sociedade, que até alguns do nosso grupo mesmo experienciamos. E, por fim, muito obrigado pela atenção.